Eu estava falando hoje, uma visita que nós fizemos, até 2 anos e meio atrás, quase 3 anos, a minha pressão, quer dizer, há bastante tempo atrás, minha pressão era sempre 15/10, 16/10, 15/9, 16/9, era sempre nessa altura. E algumas vezes chegava até a 18, 19/10, tá? Tomei remédio, igual ao meu pai, durante muitos anos, não melhorou, depois de 4 anos sem um cardiologista, e voltei, aí mudou meu remédio. Aí realmente voltou a baixar, né? 13/8, 14/8, 14/9, ficava nessa faixa, e não abaixava. Mas de 3 anos para cá, o meu remédio reduziu quase em 1/3. Eu tomava um remédio 80/25, hoje eu estou tomando um de 40, e tem dia que eu não tomo porque a minha pressão está 11. Eu engordei em relação àquela época, minha pressão está mais baixa. E por que que isso tudo mudou? Mudou depois que eu comecei nesse trabalho de segunda-feira. Estou mais sensível? Estou. Tem hora que eu sinto palpitações, tem hora que eu sinto dor do lado direito do peito, tem hora que eu sinto dor nos braços, nas pernas, dependendo de quem me aproxima. Uma das últimas vezes que eu fui no Bonilha, eu entrei, a Analice me atendeu, aí ela falou assim: Fausto, está tudo bem? Eu falei: tá, só que tem o seguinte, ó, tem uma moça lá fora, uma senhora lá fora que está com problema, porque a hora que eu cheguei perto dela, eu comecei a sentir dor do lado direito do peito. E aí eu passei, senti, quando eu voltei, fiquei meio encostado do lado da porta ali, fiquei sentindo, aí eu entrei. Um dos motivos que eu estou vindo aqui é por isso, que eu preciso saber se está tudo bem comigo, para saber se essa dor não é minha. Então a gente fica mais sensível? Fica. Mas tem gente que a gente pode ajudar. E tem gente que às vezes você não pode, porque você chega num lugar desse, você fala assim para a senhora está bem? Ela vai olhar e vai falar assim: se eu estou no consultório médico, você acha que eu estou bem? Então, falei para a Analice. A Analice falou: espera um pouquinho. Falou na porta, abriu, deu uma olhadinha, voltou, falou: ela tem alguns probleminhas, sim. Então, mas a gente faz esse trabalho com carinho, com dedicação. Isso mesmo. Sempre que a gente chega na casa de uma pessoa, a gente faz uma prece, pede a presença dos amigos, que as bênçãos de Deus estejam conosco, estejam naquela casa, pede licença para entrar, quando passa no portão, e pede licença para entrar da porta para dentro. Então, isso, quando a pessoa, quase todos eles, eu quase sempre pergunto: você quer um abraço? Tem gente que nem fala, já abre os braços e vem, né? Veja, começou com uma coisa simples, mas a gente vai treinando, a gente vai compreendendo o efeito que isso causa, porque não é só a gente. Esse abraço, nós somos instrumentos. Quem faz todo o trabalho são os amigos lá, nós só somos uma ferramenta. Nós somos só uma ferramenta que abre o braço e fecha, envolve. Só isso. Abraça a compreensão, né, Fausto? Então, nós temos algum mérito nisso? Nenhum. Nenhum. Né? Nós somos só o quê? Aquela tomadinha de luz que você encaixa na tomada que vai acender uma lâmpada. Só isso. Mas com isso, a gente vai recebendo esses fluidos e vai aprendendo a ser um pouco melhor. Então, o que você falou está bem certo. E a saúde Muito melhor. É isso mesmo, Fausto. Agora vamos ver o outro lado, né? Vamos ver o outro lado.
dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Olha, é uma colocação pesada, né? Você imagina Jesus chamando alguém de maldito e mandando alguém para o fogo eterno. Mas não é ele que vai, né? Não é ele que vai mandar, é a nossa consciência pesada que vai virar um fogo eterno. Né? Porque com toda a informação que a humanidade tem recebido, né? Com a série de reencarnações que muitos de nós passamos, né? E refletindo sobre os próprios erros, e nós continuamos insistindo, a gente vai criando esse inferno na nossa cabeça. Né? Surge a oportunidade e você não estende a mão. Né? Você vê que a miséria do mundo ela só existe porque tem pessoas que vêm, têm recurso e não estendem a mão. Mas não é Jesus que vai levá-la para o fogo eterno. Não é Jesus que as tornou malditas, né? Malditas, não foi. A própria pessoa cria essa situação para ela, na própria mente. A gente sabe que as situações que a gente estuda no mundo espiritual são situações criadas pelas mentes culposas, né? Pelas mentes envolvidas no ódio, envolvidas na ambição de poder, envolvidas no egoísmo imenso, profundo, envolvidas no orgulho sem dimensão, né? Então Jesus está chamando a atenção, quer dizer, os bodes, né? Estão sempre aí disputando, brigando, criando problema, criando confusão. Fala, meus amigos, eu vou ter que separar vocês. Não tem como vocês continuarem convivendo com as ovelhas. Né? E isso a gente precisa entender isso. Que não é pedido a gente mais do que nós podemos dar. Não é pedido. Né? Não é pedido. Então, esse é um ponto que eu acho assim, para a gente refletir bastante sobre isso, né? A gente não se iludir. Não é Jesus, né? Que está enviando. Nós mesmos, pela própria consciência, vamos entrar em regiões do mundo espiritual se a gente não tiver vamos dizer assim, a prática da caridade verdadeira, desinteressada, como nós estamos discutindo aqui, a gente vai viver esse fogo eterno. Né? Que não é eterno, né? Porque a gente sabe que uma hora vai se acordar para a realidade e vai se iniciar o trabalho. Mas é uma imagem muito forte que está sendo criada aqui, né? E esses irmãos, ao receberem esse aviso, né? Eles fazem as mesmas perguntas. Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46.
Aí eu faço uma pergunta para você: existe suplício eterno, pessoal? Vida eterna a gente não tem dúvida, né? Existe o suplício eterno? Nós estamos estudando um livrinho muito bom chamado Céu e Inferno, né? O que é o suplício eterno? Vocês já pensaram sobre isso? Para um espírito que está no mundo espiritual, nas regiões de sofrimento, a sensação que ele tem é que aquele suplício dele nunca vai terminar. Você imagina esses nossos irmãos que cometeram os desatinos da guerra, que exploraram a merenda escolar, né? Deixaram crianças passar fome para poder roubar o dinheiro da merenda escolar, que tiraram dinheiro da saúde para se beneficiar a si e a própria família, né? Enquanto o povo está passando necessidade, eles estão lá. Quando eles voltam para o mundo espiritual, eles vão para a vida eterna, né? E nós, que estamos perdendo as oportunidades de praticar o bem, como é que nós vamos ficar com tudo que nós estamos sabendo? Aí vocês falam assim, mas agora que eu estou... Gente, Deus não quer punir a gente. Isso que nós precisamos guardar muito bem na mente. Quando a gente consegue... Vamos supor que você fez muita coisa errada até ontem, mas você entendeu que não deve e tal, e a partir de agora você começou a mudar completamente seu comportamento. Assim como ocorreu com Paulo de Tarso, que nós estamos estudando também na sexta-feira, Paulo e Estevão. Gente, pronto, você entendeu. É isso que o Pai quer de nós, que a gente entenda as coisas. Ele não quer castigar ninguém. Então a igreja criou essas imagens, né, do inferno, essas coisas, para criar medo, mas nós não precisamos ter medo, não. Nós precisamos entender o que significa isso, né? O que significa a nossa consciência. Nós temos que estar muito atentos. Cuidado, que a sua consciência, a sua própria consciência vai te cobrar de muita coisa. Nós precisamos ir deixar a bichinha tranquila, né, ao longo disso. Sem pressa, sem urgência, sem desespero, sem nada, mas tendo consciência disso. Esse é o ponto que eu acho que São Mateus, né, ao escrever esse versículo, no capítulo 15, 31 a 46, é isso que ele quis nos chamar a atenção. Ô Fausto, você ia fazer um comentário, meu amigo? Fica à vontade. Partindo do princípio de que Deus é Pai, ele não vai maltratar ninguém, não vai mandar ninguém para o fogo do inferno. Yeah. E provavelmente aquela chamada que você colocou anterior lá, que não é... Eu não acredito que Jesus tenha colocado daquela forma, mas talvez tenha sido a palavra que encontraram para poder, né, afastai-vos de mim, malditos. Eu não acredito que isso tenha... Essa palavra foi colocada, porque na tradução não deve ter encontrado alguma coisa. Ele não fala Jesus, fala o rei, né? Ele faz uma parábola. O rei, né? Então... Mas o rei nosso é Jesus. Né? E aí é que está, né? Não seria. Mas, vamos lá. As oportunidades aparecem para todos. Né? Vai para o próximo slide. O outro, o final. Próximo. Irão para o suplício eterno. Ora, a gente sabe que depois de cada encarnação, a gente retorna para o plano espiritual. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ser responsáveis pelos nossos atos que aqui nós cometemos. Isso. Morreu o assunto. Isso vai ser eterno? Não.
Você pode ficar lá. Vamos pegar o caso mais extremo que a gente tem conhecimento aí, pelo menos eu, né? Talvez tenha alguns mais, mas o Gregório. 600 anos naquela vida. É. Chegou o momento dele. Matilde foi lá, falou, não, meu filho, eu estou aqui. E abriu os braços para ele. E quebrou aquela maldade que tinha dentro. Isso mesmo. Então, da mesma forma que a vida eterna é o suplício eterno. Ou seja, a vida eterna, quando a gente chegar naquele nível mais perfeito do espírito, que a gente vai ser espíritos mais evoluídos, né? Não vamos ter mais matérias. E aí que vem aquela história do Haroldo, né? O médico falou para ele, você ainda tem intestino? Então, são, como você falou, são figuras, né? São figuras de linguagem colocadas para que a pessoa se desperte. O suplício eterno realmente bota medo. Para aquele que não tem o conhecimento da vida espiritual, o que é o suplício eterno? A pessoa já imagina que ele vai ficar lá deitado num lugar lá, ele já se vê dentro de uma churrasqueira com o carvão aceso. Isso mesmo. E ele cria essa imagem mesmo. E ele pisando lá em cima e tentando escapar daquele carvão queimando a pé dele. E você que dá uma paradinha aqui, Faustinho, eu vou dar um pulinho no banheiro, tá? Se quiser continuar, fica à vontade. Então, agora, quando a pessoa fala os justos vão para a vida eterna, então ela já sonha lá, ela já faz assim, né? Eu estou num lugar, tem um monte de anjos em volta de mim, tem muitas celebridades. Então, assim, eu dou 3 olhadinhas para o lado e eu já vejo Deus ali do lado de lá. Oh, Senhor, estou aqui, viu? Mas a gente sabe que a vida eterna, quando a gente retornar, a gente vai se preparar de novo e vai voltar. E vai voltar para lá. Então, se a gente conseguir ter aqui bons atos, boas resoluções, boas atitudes, bons pensamentos, assim, e melhorando, mas talvez umas 10, 15 encarnações a gente chegue em um patamar razoável aí, né? Ainda não está, mas é isso. Muita gente entende esse suplício eterno como algo terrível. E não é. Por exemplo, esse menininho que está andando aí, que vocês estão vendo na figurinha, esse daí é o Ambrósio pensando o que ele vai comer daqui a pouco. Esse menininho está pensando demais, né, Ele falou assim, eu estou ouvindo o que esse povo está falando aí, está me dando fome. Esse menininho aí é impossível. Eu vou falar para você, é terrível, viu? Eu não vejo a hora dessa adolescência passar logo. O Faustinho, olha que interessante. Toda vez que a gente concentra a vontade da gente nas emoções desequilibradas, o que vai acontecer com a gente? A gente vai adoecer. Esse suplício eterno aí é algo assim de fórum íntimo de cada ser humano, que está projetando uma situação que não está vivendo, né? E isso, Cláudio, Oi? E isso tanto aqui quanto lá. Isso, eu estou falando da parte psíquica, Não, né? os dois lugares são iguais, porque lá do outro lado, ele gera o suplício da mesma forma. Então, aí é mais intenso, né? Porque o pensamento da mente, né? Então, aí porque falou lá no início do nosso estudo hoje que o reino de Deus está em nossos corações. Nós viemos para essa encarnação aqui com o que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer, a gente não vai conseguir, porque ainda não está dentro do nosso coração.
E tudo bem, na próxima encarnação, nós vamos, né? Nós, que eu falo seres humanos de uma maneira geral, vamos aos pouquinhos, galgando com esforço, né? Porque tem que ter esforço, tem que ter vontade, tem que ter controle da vontade. O que é controle da vontade? É a gente controlar os vícios, controlar os hábitos que não vão trazer coisas boas para a gente, né? E toda vez que a gente controlar a vontade, a gente vai evitar os instintos também, né? Então, é isso aí. Essa vontade é que é triste. Oi? Pessoal, fica igual o menininho pensando aí, vamos pensar. Tá faltando 4 minutos. Esse menino não cansa, hein? Ele estava falando do menininho. Esse menininho não para, viu? Tô louco. Mas a gente tem que pegar essas passagens do Evangelho e realmente pensar muito com carinho, né? Para a gente poder ir entendendo. Muito bem. Hoje não vai dar tempo, né? Aí nós vamos entrar na parte do... Quando Jesus, né, vai lidar com esse doutor da lei, né? E a gente vai ter a grande parábola do samaritano, né? Então fica para a semana que vem, para o próximo capítulo, né, a gente estudar isso com bastante carinho. E vamos estudando o Evangelho, né? Vamos aprendendo cada vez mais, né? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento e abertura para o próximo trabalho? A Neuza. Ou... Neuza. Oi? Ah, tá. Faço. E o Eduardo conta com você, viu? Dá para você ajudar ele lá agora. Então, é muito prazeroso a gente estar aqui hoje, reunidos, né, em nome de Jesus, e, assim, sendo auxiliado pela equipe espiritual do nosso cantinho, e esses espíritos também que estão ao nosso redor, aprendendo sempre, com muito carinho, muito amor, e é muita gratidão que eu elevo meus pensamentos, os melhores sentimentos, a todos aqueles que estão na sala 1, precisando de um auxílio, e que eles recebam, né, através dos nossos pensamentos, sentimentos, todo o amor e gratidão no nosso coração. E pedimos junto que a próxima aula seja bem conduzida pelo nosso amigo Eduardo, que também vai fazer a seara dos médiuns, também um estudo muito bom. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos proteja sempre. E assim façamos a nossa oração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores e os nossos devedores. Não nos deixes entregues à tentação e nos livre, Pai, de todo e qualquer mal. Assim seja. E que o Eduardo seja bem-vindo. Muito bem, obrigado. Obrigado, Nilson. Muito bem. Eduardo, tá entendendo o bastão? Eu vou parar a gravação aqui, reiniciar, tá? Só um minutinho. Tá bom. Só um segundo.